Oi, gente, vamos dar início a mais uma aula, né? Estamos falando sobre reprodução humana e hoje, né, depois de conhecer os órgãos genitais masculinos, os órgãos genitais femininos, de falar sobre período fértil, ciclo menstrual, vamos falar sobre gravidez e parto, né? Então, a reprodução é a função que assegura, né, a transmissão de vida entre os seres da mesma espécie, né? É um momento muito que requer muita atenção, requer muitos cuidados, requer uma maturidade para poder enfrentar, né? Não é simples, não é fácil, é todo um processo. E aí vamos do início, né? Vamos falar do começo. Então, houve uma relação sexual desprotegida, ou seja, sem nenhum método contraceptivo, né? Seja ele uma camisinha, seja ele um anticoncepcional, ou então há a possibilidade de o espermatozoide, a célula germinativa masculina, encontrar a célula germinativa feminina, que é o ovócito, o óvulo, né, lá na tuba uterina. Então, como se pode ver nessa imagem, né? Então, os espermatozoides, eles entram, né, pela vagina, vai subindo até vir lá para a tuba uterina. Nessa tuba uterina, caso esteja no período fértil, o ovário aqui liberou o ovócito que veio para a tuba uterina e aí daí haverá o encontro com o espermatozoide. Havendo esse encontro com o espermatozoide, como está mostrando nessa imagem, né? Veja só, houve o encontro do espermatozoide com o óvulo lá na tuba uterina, ele adentrou, portanto, aconteceu a fecundação. Havendo esta fecundação, essas duas células se transformam em uma só, né? Ó, tá aqui novamente o óvulo encontrou-se com o espermatozoide, houve a fertilização e dessa fertilização, né, gerou-se uma única célula, essa célulazinha chamada de ovo ou zigoto. As duas, olha só, se transformaram em uma que é a célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto, ela vai sofrer uma série de divisões mitóticas e meióticas ao longo do percurso, né? E ela vai caminhando. À medida que houve a fecundação aqui na tuba uterina, né? O encontro, né, do espermatozoide com o óvulo aqui, essa célula, ela vai caminhando, vamos dizer assim, vai percorrendo toda essa trompa, né? Primeiro ela virou-se um zigoto, uma única célula. Dessa única célula houve a divisão em duas células, ó, tá vendo aqui? Dessas duas células, ela se transformou em quatro, dessas quatro, ela se transformou em 8, até se transformar em um emaranhado, né? Dessas 8, 16, das 16, 32, ela passa a se chamar de mórula, já aqui no pertinho do útero, tá vendo? Já no finalzinho da tuba uterina, certo? Já no finalzinho da tuba uterina. Quando acontece a passagem da tuba uterina para o útero, né? Nós dizemos que aconteceu, ó, a nidação, certo? Que é nidação? Nidação é a passagem do emaranhado de célula para o útero, para a parede do endométrio, ó, tá bem aqui, certo? Ó,
Nesse momento em que a célula, ó, adentrou o útero, está aqui na camada do endométrio, dentro do útero, é o que nós chamamos de nidação. Aconteceu a nidação, ok? Esse processo do óvulo fecundado, do momento em que o óvulo foi fecundado, até acontecer a nidação, são exatamente 8 dias após a relação sexual. Aconteceu a relação sexual, primeiro dia virou-se célula ovo, segundo dia se transformou em 2, terceiro dia em 4 e assim sucessivamente. No 8º dia vai acontecer essa nidação, a passagem da tuba uterina, né, do que vai se tornar um embrião, né? O óvulo fecundado, na verdade, passa da tuba uterina para o útero, certo? Então, lá quando acontece a nidação, né, que é a fixação do embrião no endométrio, então aí dá-se o início da gravidez, certo? Um detalhe interessante. Durante essa nidação, durante essa viagem, né, do óvulo até acontecer a nidação, pode acontecer da mulher liberar ter um sangramento, tá? Não é comum, mas pode acontecer, ok? E aí confunde-se de mulheres acharem que menstruou. Só que esse sangue, ele é um pouquinho diferente do sangue da menstruação. Ele é um pouquinho mais viscoso, tá? E dura aí 1 dia, 2 dias, mas e também a quantidade é pequena, não é grande, certo? Não é tão comum, mas pode acontecer, beleza? E aí pode se confundir, a mulher dizer, eu menstruei e mesmo assim tô grávida, como assim? Na verdade não foi uma menstruação, foi só um sangramentozinho devido a essa passagem que aconteceu, né, da tuba uterina para o endométrio, ok? Então, aí daí o feto começa a se desenvolver, para o feto começar a se desenvolver, é necessário o surgimento de anexos embrionários, ou seja, é necessário de estruturas surgirem para abrigar esse feto durante a gestação. Que anexos são esses? Então, nós vemos aqui uma futura placenta, né, o que vai se transformar, um emaranhado de células que vai se transformar em uma placenta, certo? Esse tudo de amarelinho aí são células que estão sofrendo transformações e vai se tornar a placenta. Temos também aqui, ó, esse de roxinho, que é o futuro embrião, ok? Aqui também nós temos a mucosa do útero. Vamos conhecer passo a passo quem são esses anexos embrionários, que estruturas vão abrigar esse feto. Então, primeiramente, o que são anexos embrionários? São estruturas que vão proteger e nutrir o embrião durante toda a gestação. O primeiro, vamos falar sobre a placenta. A placenta é uma bolsa, tá? Popularmente chamada, né, de bolsa, que o feto fica inserido, ou seja, ele fica dentro, olha só, tá aqui, um feto dentro de uma bolsa, ó, certo? De uma estrutura, ok? Essa estrutura é chamada de placenta. A placenta, ela fornece oxigênio e nutrientes para esse bebê, assim como elimina gás carbônico e excreta, tá? Essa estrutura, ela está ligada diretamente à mãe. Quando o bebê sai, quando acontece o parto, olha só, ela é essa estrutura aqui, ó, certo? Isso é a placenta. Ai, tia, que nojento. Não, gente, não é. É estranho, mas é aonde você estava, né, dentro da barriga da sua mamãe, ok? E ela é extremamente importante. Sem ela, não aconteceria, né, de o bebê se formar,
ok? Então, é a placenta que fornece nutrientes e oxigênio, assim como elimina o que não serve para o bebê também, ok? Essa bolsa, ela é resistente, certo? Tanto é que acontece lá a partir do terceiro mês, mais ou menos, quarto mês, começa o bebê a se movimentar dentro dessa placenta, né? E aí há chutes, ele vai crescendo e aí ele vai se movimentando e ela não se rompe. Então, ela é bastante resistente, ok? Outro anexo embrionário é o cordão umbilical, né? Essa imagem ficou um pouquinho pequena, né? Mas a gente consegue perceber aqui, com um pouquinho de esforço, né, gente? Ó, uma partezinha azul e uma vermelhinha. Esse aí são as artérias, são veias e artérias, né? Que estão ligadas a esse cordão, né, e facilita, né, a troca de nutrientes do corpo da mãe para o corpo do bebê. É por isso que se diz que tudo que a mamãe come, o bebê também está comendo. Tudo que a mamãe faz, o bebê está sentindo. Por quê? Porque está ligado diretamente à mãe, né, através da placenta, a esse cordão umbilical. Então, ele une o feto à mãe, ok? É um pouquinho estranho, né? Esse cordão umbilical tá bem aqui ligado. Quando acontece o parto, ele é rompido, né? Certo? Ele é rompido e aí fica só aquela pontinha que lá depois de 8 dias, 10 dias ele cai. Tem pessoas que acreditam que se enterrar é melhor, outros guardam de lembrança, essa coisa toda, ok? Outro anexo embrionário é o âmnio. O âmnio é aquele líquido, tá? É uma bolsa cheia de líquido, certo? Que protege o bebê contra os choques mecânicos, desidratação, infecção, mantém a temperatura do seu corpo, fornece oxigênio ao bebê, tá? Então, eu falei anteriormente que ele fica dentro da placenta, né? E lá pro terceiro, quarto mês, ele se movimenta. Como que ele consegue se movimentar? Porque essa placenta está cheia de líquido, esse líquido amniótico que permite que ele flutue, né? E aí eu gosto de fazer uma observaçãozinha com os meus alunos e perguntar: você já tomou xixi alguma vez? Já bebeu xixi alguma vez? E todos dizem: não, de jeito nenhum. Tomou sim. Quando você estava dentro da barriga de sua mamãe, você fazia xixi e você também bebia esse líquido, tá? Logicamente que era um pouquinho diferente do que a gente faz hoje, tá, gente? Mas de qualquer forma acontecia, certo? Então, falamos sobre 3 anexos embrionários: a placenta, o cordão umbilical e o âmnio, tá? Que é essa bolsa cheia de líquido que mantém o bebê aí na temperatura ideal, protege ele como um todo, né, durante toda a gestação, ok? Quando a mulher engravida, gente, ela sofre mudanças gigantescas no corpo. Claro, tia, a barriga cresce. Não é só isso, gente. Para acontecer essas mudanças visíveis, psicologicamente e fisicamente, acontecem outras mudanças também. Como, por exemplo, o útero da mulher, ele aumenta até 10 vezes o seu tamanho. Para quê? Para poder alojar o bebê. As mamas, elas aumentam, ou seja, os seios se desenvolvem mais, aumentam de tamanho, por que isso acontece? Para que ele vá se preparando, né, para a amamentação, que é extremamente importante para o bebê, né? Aumento da frequência urinária, ou seja, a mulher sente muito mais vontade de ir ao banheiro sucessivas vezes. Por quê? Porque o útero, como ele aumenta de tamanho, ele comprime a bexiga,
né? Ele encosta na bexiga, vamos dizer assim, que é o que significa comprimir, né? Apertar a bexiga, ele aperta a bexiga e daí você sente mais vontade de fazer xixi. E aí é necessário ir muito mais vezes ao banheiro, certo? Até o terceiro mês, né? Terceiro, quarto mês, isso varia de mulher para mulher, mas em geral, até o finalzinho do terceiro mês, a mulher sente muito enjoo, azia, vômitos, náuseas, tá? Por quê? Porque o seu organismo está se acostumando, né, com esse ser crescendo dentro da mulher. Então, é comum acontecer isso, tá? Mas não são todas as mulheres que têm esses enjoos. Eu, particularmente, sou mãe de 3 filhos, né? E todos 3 eu penei bastante até o terceiro mês. Tem mulheres, né, que vão até o 9º mês sentindo também alguns desses sintomas. Eu, particularmente, no finalzinho do terceiro mês já encerrou, glória a Deus, porque é horrível, tá? Também pode acontecer variação na pressão arterial, que aí é o que nós chamamos de pressão alta. Algumas mulheres, devido à alimentação, ou devido ao sedentarismo, ou até mesmo sem uma razão específica, às vezes até genética, pode acontecer de ela sofrer esse aumento na pressão arterial, e isso pode causar problemas seríssimos, tanto para o bebê quanto para a mãe, certo? Por isso, é necessário alguns cuidados, né, quando se descobre que está grávida. Então, quais são eles? Quais são os principais, né? Eu listei aqui 10, mas pode até ter mais, certo? Mas os 10 principais são: primeiramente, a primeira coisa que se faz quando se descobre que está grávida é procurar o médico. Então, posto de saúde, né, para fazer o que se chama de pré-natal. O que é pré-natal? Pré-natal são consultas periódicas, né? Que aí nessas consultas vai ser analisado o seu peso, o crescimento da barriga, para ver se o bebê está crescendo direitinho, está se desenvolvendo direitinho. É passado também ultrassom, né, para saber, para ver como é que está esse bebê. Suplementos vitamínicos, caso você precise, é feito uma série de exames de sangue, né, para saber se você tem alguma doença sexualmente transmissível, assim como se você tem anemia, ou seja, se você tem algum problema de saúde. Então, tudo isso é feito, né, no pré-natal. Esse pré-natal, tia, é só uma vez que eu vou Não, todo mês você é acompanhado, você tem que ir ao médico. É passado também as vacinas, caso esteja atrasado. Algumas a gente necessita tomar quando está grávida também. Então, tudo isso é feito nesse período, nesse pré-natal, certo? É necessário alimentar-se bem, né? Alimentar-se bem não é comer hambúrguer, batata frita, refrigerante, não, gente. Alimentar-se bem frutas, verduras, legumes, em quantidades razoáveis, né? Nem de mais, nem de menos. Beber bastante água também. Hidratar a pele. A pele de uma gestante, ela fica mais ressecada, então é necessário, além de beber muita água, porque isso faz com que a gente se hidrate, ainda utilizar alguns produtos, né, para a nossa pele não ficar tão ressecada, criar estrias, né, que é aquelas listas brancas, não coçar a barriga com a unha, né, a barriga ela coça bastante, mas tem que ser evitado, deve-se só passar a mão, né, para que, se você passar a unha, vai criar uma série de estrias, tá? Evitar usar salto alto, né? Para você não sentir dor e evitar inchaços também das pernas.
Evitar roupas muito apertadas, isso pode dificultar, né, o crescimento do bebê, apertar e aí não dá muito certo. Fazer exercícios com acompanhamento, né? A gente não pode, gravidez não é doença, então eu vou ter minha vida normal, fazer tudo que eu faço. Não é bem assim, gente. Gravidez não é doença, mas requer cuidados, tá? Não ficar sentada o tempo todo, nem em pé o tempo todo, certo? Evitar tratamentos estéticos, por exemplo, pintar o cabelo, descolorir, não sei o que, botox, não sei o que. Tem algumas substâncias que podem interferir na saúde do bebê. E tão quanto importante quanto os demais, não fumar, não usar bebida alcoólica, né? Drogas ilícitas, nem lícitas, por favor, nem beber, nem fumar, nem um tipo de droga se pode utilizar durante a gestação para que o bebê não tenha problemas futuros, né, no seu desenvolvimento, na sua formação, certo? A gestação, ela dura em torno de 40 semanas ou 9 meses, ok? Esse é o período ideal, certo? Quando ele nasce menos que isso, nós dizemos que ele é prematuro, certo? Então, é importante esse acompanhamento médico, porque em alguns casos pode acontecer da mãe, né, ter o bebê antes do tempo, antes dessas 40 semanas, antes desses 9 meses. E aí, é necessário, às vezes, levar esse bebê para ficar numa incubadora, que é uma estrutura como se fosse uma placenta, tá? Como se fosse a barriga da mamãe, só que artificial, até ele conseguir sobreviver sem precisar desse equipamento, certo? Como que eu sei que chegou a hora de ter o bebê? Ai, meu Deus. Eu tô sentindo uma dorzinha nas costas, uma cólicazinha. Será que eu já vou ter meu bebê? Bem, existem alguns sinais, né, que caracterizam o início de um parto, né? Quais são eles? Algumas cólicas, umas dorzinhas na barriga, né? Pode acontecer em algumas mulheres o rompimento do saco amniótico, que é aquela água que desce, que o pessoal diz, a bolsa estourou, eita, a bolsa estourou, derramou a água, caiu a água. Na verdade, ali é o líquido amniótico, né, que a bolsa se rompeu e sai de uma vez só. É diferente. Como é que eu diferencio do xixi? O xixi, né, a gente sente o xixi saindo. O líquido amniótico não, ele sai de uma vez, como se você derramasse um balde de água, por exemplo. Uma sensação dolorosa, né, nas costas e no baixo ventre, que é onde está vermelhinho. Onde é o baixo ventre? O baixo ventre é aqui, é onde está vermelhinho, certo? E as contrações, que são dores que vão aumentando de tempo em tempo, certo? Isso são sinais que você entrou em trabalho de parto. Existem 2 tipos de parto. O parto natural, né? Que o próprio nome já está dizendo que você não vai fazer absolutamente nada demais, assim, vai acontecer naturalmente, que é também chamado parto humanizado. Esse parto, o bebê sai pela vagina. Ai, tia do céu, verdade. Então, o bebê vai sair pela vagina, certo? Ele é mais recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque diminui riscos de mortalidade do bebê, assim como facilita bastante, aliás, a recuperação da mãe é muito mais tranquila. Por quê? Porque é uma dor muito forte, muito grande, mas na hora.
Quando o bebê sai, pronto, cessou, ela já fica normalzinha, assim, dolorida, mas normal, tá? E aí, no outro dia, já vem para casa de boa, já pode cuidar do seu bebê, certo? Já o parto cesáreo já é um pouquinho diferente, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Então, o parto natural, ele é mais recomendado, natural ou normal, né? É mais recomendado pelos médicos e pela Organização Mundial de Saúde do que o parto cesáreo. O parto normal ou natural, ele acontece em 3 fases, em 3 etapas. A primeira etapa é quando ela dura em torno de 12 horas e pode até ser mais, 12 a 16 horas, tá? Então, os ossos do quadril, eles vão se alargando e o útero, que é todo fechadinho, observe aqui, ó, tá todo fechadinho. Vou voltar novamente, tá? Ó, tá aqui a vagina. Tá aqui a vagina. O útero o bebê está aqui, né? E olha que está todo fechadinho, né? Ó, essa partezinha tá toda fechadinha. Então, quando a mulher entra em trabalho de parto, essa partezinha aqui, ela começa a dilatar. Ou seja, os ossos começam a se afastar, certo? E aí, esse útero, ele vai se alargando, ok? Essa primeira fase, esse início, né, é chamado fase inicial ou fase latente, certo? Com o passar das horas, né, note aqui o que é que vai acontecer. Vem para a fase ativa, ou seja, as contrações vão aumentar e o intervalo entre essas contrações vão diminuir. O colo do útero vai se dilatar bastante, olha só, se abrir. O que é se dilatar? Se abrir. Vou apagar novamente para você ver, ó. Aqui tá todo fechadinho na fase latente. A fase latente tá todo fechadinho e aqui, ó, começa a se abrir, certo? E aí a mulher, as dores vão aumentando, o bebê, você vai sentindo vontade de fazer força e o bebê, ele vai se afastando, vai se empurrando e abrindo esse colo do útero. A vagina também, ela vai se abrindo, tá? Na segunda fase, que essa é a primeira fase dividida a primeira etapa dividida em 2 fases, a fase latente e a fase ativa. Aí vem para a segunda fase, que é o nascimento. Então, a expulsão do feto pela vagina. Note aqui, ó, que sai primeiramente a cabeça do bebê, né? Aí daí o médico ou enfermeira, quem está acompanhando, gira essa cabeça do bebê até sair o restante do corpo. Essa é a fase final do nascimento, certo? Aí depois disso vem a fase 3, a etapa 3. Ai, tia, o bebê saiu e ainda tem mais? Sim, ainda tem mais, que é a expulsão da placenta, que é chamada a fase do dectério, tá? Não precisa aprender esse nome, só precisa entender. Então, após a saída do bebê, vem a saída, a expulsão da placenta, certo? Saindo a placenta, acabou o parto, acabou esse processo natural todo, e aí pronto, é só curtir aí o bebê, né? Quem planejou essa gravidez, né? Quem queria bastante esse filho, vai curtir aí, né? Cada fase de crescimento, de evolução dele. A amamentação é extremamente importante até o 6º mês de vida do bebê, né? Só mamar, não precisa beber água, chazinho, nada disso. Mamou, pronto. Então, ele fica mais forte, mais saudável, ok? Certo?
Esse é o parto natural. Aí eu já vou fazer uma perguntinha para vocês, tá? Uma indagação. Você acha que uma moça, uma menina, né, de 12, 13, 14, 15 anos, está preparado para passar tudo isso? Analisa aí, gente. Será se o seu corpo feminino está preparado para enfrentar todas essas etapas, tudo isso que eu falei? Para os meninos, você está preparado para auxiliar a sua namorada, né? Um menino de 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, está preparado para enfrentar tudo isso junto, para dar estrutura a essa mãe, a essa menina? Gente, vamos se policiar e vamos analisar que não é fácil, né? Ok? Então, o segundo parto é o cesáreo ou cesárea, né? Que consiste em uma cirurgia, né? É aplicado uma anestesia na costa da mulher. Ela fica dormente da cintura para baixo e aí é feito um corte, né? E ela só é recomendável quando o parto normal não for seguro para a mãe ou para o bebê, certo? Então, olha só, o nosso corpo, nossa barriga, né? Tem várias camadas, ó, até chegar na placenta, né? Então, é cortado, né? Essa pele, essas camadas, né? E aí é retirado o bebê. Ai, tia, então não dói. É melhor. De forma alguma, gente. Realmente, na hora, não dói. É o inverso do parto normal. Só que depois que passa a anestesia, que é em torno de 6 horas, 4 horas, 6 horas depois da cirurgia, e aí daí é um corte bastante grande, são várias camadas de pele que foram cortadas, né? Então, você passa aí uns 15 dias sofrendo bastante, sem poder andar direito, sem poder sentar, sem poder para levantar só a misericórdia. Então, assim, requer uma série de cuidados. Quando que o parto cesáreo é mais indicado? Quando a mulher tem doença sexualmente transmissível, como a herpes, tá? Porque aí durante o parto pode passar para o bebê, certo? Quando o bebê é muito grande, ou seja, passa dos 4 quilos, certo? Quando ele não está na posição correta, qual é a posição correta? A cabecinha virada para baixo, tá? Ele está sentado, certo? Quando a pressão da mulher, a pressão arterial, ela está muito alta e a mulher corre risco de ter eclâmpsia, então é necessário fazer o parto cesáreo, tá? Então, nessas situações é mais indicado o parto cesáreo do que o natural. Quando a mulher também não tem passagem ou seja, não há dilatação, né, do colo do útero, ele não se abre, então não dá para o bebê passar e aí tem que fazer essa cirurgia, certo? Quais são as principais diferenças entre o parto normal e o parto cesáreo? Parto cesáreo, a recuperação é muito lenta do normal. Após a saída do bebê, a mulher já está de boa, já está, eu não vou dizer perfeita, porque assim, é muito dolorido, mas com alguns dias, ela já vai estar podendo executar suas funções normais, tá? O pós-parto do cesáreo é muito doloroso, já o normal não tem dor. No cesáreo, há maior risco de morte da mãe, no normal, menor. No cesáreo, a maior possibilidade de ter síndrome da angústia respiratória, ou seja, o bebê nascer com problemas respiratórios do que no parto normal, certo? No cesáreo, há maior risco de complicações na próxima gestação, ou seja, quando a mulher for engravidar novamente. Já no normal, não. No parto cesáreo, há maior risco de prematuridade
Por quê? Porque muitas das vezes você só marca, não espera as 40 semanas. Então, com 36, 38 semanas, você já marca o parto, né? Sabemos nós que ele só acontece dessa maneira quando é particular, quando você paga. Um parto está em torno de 5 a 6 mil reais hoje em dia, certo? Já no normal, não. O natural, você tem que aguardar entrar todos aqueles sinais que eu falei. E há maior risco do bebê ir para a UTI neonatal, né? No parto cesáreo do que no parto normal. Por que que o bebê chora quando nasce, gente? O bebê chora quando nasce porque até então ele estava respirando pelo cordão umbilical, estava recebendo oxigênio da mãe, né? Quando é cortado o cordão umbilical, ele começa a respirar sozinho. E aí, para que isso aconteça, é necessário limpar os pulmões. Então, ele limpa os pulmões através do seu choro, tá? Certo? E para finalizarmos, vamos dar continuidade falando sobre a gravidez na adolescência, que não é brincadeira. Seu corpo não está preparado, nem fisicamente, nem psicologicamente, porque ele está em transição. Está acontecendo aí mudanças constantemente no seu corpo. Psicologicamente, tem dias que você se sente a pessoa mais centrada do mundo, mais forte do mundo. Tem outros que você parece um bebê chorão. Então, essa pessoa que está nessa fase de transição, nessa fase de mudanças, é possível criar um outro ser, gente? É fácil isso acontecer? Não, não é. Não é de forma alguma. Educar, cuidar, o choro, limpar bumbum, doente, passar a noite acordada, gente, não é fase para adolescente, não é um momento, né, de acontecer para adolescente, né? Além disso, requer toda uma parte financeira também, que muitos adolescentes ainda não o têm, ainda não trabalham, né? E aí, o que acontece, gente? Se torna mais difícil ainda. Sem contar que muitos namorados, né, simplesmente acham que a responsabilidade é só da mulher, é só da menina, e não é. A responsabilidade é dos dois, em todos os sentidos, financeiramente, psicologicamente, para educar, para mostrar o caminho correto. E tudo isso, gente, requer uma maturidade que, particularmente, eu não acho que um adolescente o tenha ainda, né? Não é um processo fácil, né? Adolescente é época de se conhecer, de se curtir, de curtir o outro, de sair, de conhecer pessoas, de fazer amizades. Ser mãe ou ser pai é uma responsabilidade muito grande, né? Que melhor seria que acontecesse na fase adulta, né? Então, muito cuidado. Quem se acha, né, que está preparado para ter relações sexuais, eu acho que também tem que estar preparado para se cuidar, né, para se prevenir, para não colocar no mundo um serzinho que necessita por completo de você e para todo o sempre, né? Filho não é descartável, não é hoje, não é amanhã, é para sempre. Requer cuidados para sempre. Então, curtam a adolescência de vocês, aproveitem o máximo, né? E com responsabilidade, por favor, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá?